E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco, né, sobre este assunto. Seria o protestantismo uma nova aliança que Deus estabeleceu com a humanidade ali no século XVI? Vamos tratar um pouco desse assunto. Porque eu tenho visto, né, comentários protestantes que afirma que os protestantes são aqueles que cumprem, né, plenamente a vontade do Messias, né, a vontade de Cristo de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Quando lá, né, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, Jesus diz isso, né, para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então, eu vi um comentário protestante nesse sentido, que eles, os protestantes, é quem cumpre essa vontade de Cristo, né? Esse mandado de Cristo, né? Essa ordem de Cristo de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Seria os protestantes. Muito interessante, né, esse argumento, porque é um argumento muito vazio, né? Uma conta que não fecha, como a gente diz, né? Porque se eles surgiram no século XVI, então a igreja ficou 15 séculos sem cumprir a vontade do Messias, sem contar que a Bíblia, né, essa Bíblia que a gente tem hoje, da forma que a gente tem ela hoje, ela foi, né, moldada pela Igreja Católica nos primeiros séculos. Então, como no século XVI iria surgir, né, o protestantismo como uma nova aliança, né, como uma nova aliança mais perfeita. Quer dizer que é uma conta que não fecha. Então, quando a gente vê esses comentários, né, olha, nós protestantes somos aqueles que observam, né, esse mandamento de Cristo, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E onde fica a Igreja de Cristo? Esses 15 séculos, né, antes do protestantismo. Onde fica a Igreja de Cristo? Ela fez o que nesse período? Onde estava Cristo, né, que prometeu a sua assistência todos os dias na igreja? Onde estava Cristo que disse: olha, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade? Onde estava, né, as escrituras que diz: olha, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade? Onde estava tudo isso antes do protestantismo? É bom a gente fazer, né, esse questionamento. Onde estava a igreja? Onde estava a Bíblia? Onde estava essa igreja de Cristo antes do protestantismo? Já que ele julga ser uma aliança, uma nova aliança para a salvação da humanidade. Muito longe disso, né, meus irmãos? A gente vê aí uma infantilidade muito grande dos irmãos protestantes, né, de imaginarem que eles são, né, uma nova aliança. A igreja se desviou, então Martinho Lutero recebeu nesse mandato de criar essa nova aliança. Muito pelo contrário, o que Martinho Lutero fez, ele mesmo viu antes de morrer, que foi dar brecha, né, abrir as portas aí para a indisciplina, para a anarquia religiosa, que ele já viu antes de morrer e que muito mais existe hoje. Cresceu nessa anarquia religiosa. Então, muito pelo contrário de alguém imaginar que o protestantismo, né, se trata de uma nova aliança, é totalmente, né, sem cabimento, né, um pensamento desse, de dizer: olha, nós os protestantes, né, nós os evangélicos, eles escrevem assim, né, somos aqueles que observam o mandamento de Cristo. Muito pelo contrário, né, muito pelo contrário, que eles surgiram no século XVI, já existia a Bíblia, a Igreja de Cristo já estava totalmente, né, edificada. Então quer dizer que é uma falácia, né, dos irmãos protestantes, né, com todo respeito. E a questão deles dizer que a igreja se desviou para sustentar-se nessa mentira, né, para dizer assim: olha, eu vou me conformar com essa fantasia de que o protestantismo é uma nova aliança. Aí, para isso, ele diz: olha, o povo antigo se desviou, o povo sempre fez aliança com Deus e o povo sempre se desviou, se esquecendo de que a nova e eterna aliança no sangue de Cristo é superior à antiga aliança. A aliança no sangue de Cristo é definitiva, ela é superior. Não há que se ficar esperando outra aliança. Isso é o que está nas Sagradas Escrituras. Quando alguém diz assim: olha,
O povo antigo sempre se desviou. Sim, o povo antigo, né? Ainda hoje o povo pode se desviar. O povo pode se desviar. É diferente da igreja de Cristo. É diferente de Cristo. Que agora essa nova e eterna aliança é no sangue de Cristo. O próprio Cristo é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Então, esse corpo de Cristo não pode se desviar. A igreja não pode se desviar, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo quis assim, quis ser a cabeça, né, desse corpo. Então, esse corpo, ele não se desvia. Assim como a Arca de Noé, que a gente usou esse exemplo, né, esses dias, não se desviou de sua missão, assim também a igreja de Cristo não se desvia de sua missão. Então, todos os argumentos, né, dos irmãos protestantes, para tentarem se sustentarem de algum modo, tentarem se conformarem aí no erro, no engano, é tudo vazio, é tudo, né, uma falácia, né, com todo respeito. Mas é uma falácia para se conformar ali naquele erro. Aí sai dizendo, olha, não, nós somos sim aqueles que cumprem a missão que Cristo enviou, como se fosse uma nova aliança. E a gente não vê isso nos textos sagrados, né? Existe a antiga aliança, que a gente chama, o Antigo Testamento, a gente chama de antiga aliança. O Antigo Testamento, né, a gente pode chamá-lo de a antiga aliança. E o Novo Testamento, da nova aliança, a nova e eterna aliança, né, no sangue de Cristo. Cristo vai dizer, né, na última ceia, tomai e comei, isto é meu corpo, fazei em memória de mim. Depois ele vai pegar o cálice e vai dizer, tomai e bebei dele todos, né? Ou seja, esta é a nova aliança no meu sangue. Então é isso que está escrito na Sagrada Escritura. A gente encontra na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, as profecias sobre Cristo, sobre o Messias e sua igreja. E na Nova, né, Aliança, no Novo Testamento, a gente não encontra nada relacionado, né, a uma nova aliança que viria, né, depois, lá pelo século XVI. A gente não vê nada de profecia com relação, né, a esse movimento dos protestantes. E como é que eles têm essa coragem de dizer, né, que eles que são aqueles que cumprem a ordem de Cristo? Não vemos nada na Sagrada Escritura falando dessa terceira aliança, né? Digamos assim, terceira aliança que eu falo é como se fosse um terceiro testamento. Temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, que seria o segundo, e surgiu um Novo Testamento. Até porque isso seria impossível no meio protestante, porque eles são completamente divididos, não seria capaz de escrever uma folha sequer juntos. Então essa de imaginar que eles seriam uma terceira aliança é muito sem fundamento, né? Porque imagine você, né? Temos o Antigo Testamento, que seria o Primeiro Testamento, temos o Novo Testamento, que seria, né, que é o Segundo Testamento, e daí o protestantismo fosse capaz de criar um outro testamento para incluir na Bíblia deles, para ficar para a geração futura. Entende, meus irmãos, o que eu quero dizer? Então seria aí uma terceira, né, aliança. Temos a aliança antiga, o Antigo Testamento, e temos a nova aliança, que está descrita no Novo Testamento, que está ali concluída no sangue de Cristo. Então o protestantismo seria aquele que fosse capaz, né, de, em 500 anos, escrever um outro testamento, um terceiro, né, testamento, para, né, se moldarem aí como uma nova aliança. Mas isso tudo na imaginação desses protestantes que ficam crendo que eles são, né, aqueles que cumprem a ordem de Cristo, como se fosse uma terceira aliança. Porque Cristo enviou a sua igreja, pediu para cumprir aqueles seus preceitos, né, fazer isto em memória de mim, isto é o meu corpo, né, isto é o meu sangue da nova aliança. Ou seja, não há outra aliança no sangue de Lutero, não há outra aliança no sangue dos fundadores de denominação. Então isso tudo é um tremendo, né, equívoco, um tremendo engano de imaginar que o protestantismo seria, né, uma aliança definitiva. Muito longe disso, né? Não vemos nada nesse sentido nas Sagradas Escrituras. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Não há nenhuma possibilidade de se imaginar que o protestantismo tenha surgido no século XVI,
como uma nova aliança, como aquilo definitivo. Jamais, porque a igreja de Cristo, ela não se desvia, ela é o corpo de Cristo. Então, essa fantasia de dizer, não, o povo se desviou, e querer comparar essa nova aliança que Cristo estabeleceu com as alianças antigas, não conhecer as Sagradas Escrituras, porque a gente sabe que essa nova e eterna aliança, ela é superior à antiga. Está tudo registrado nas Sagradas Escrituras, então ela é superior à antiga. Então a gente não pode ficar querendo comparar os desvios da antiga aliança, querer comparar com a aliança nova em Cristo, que é definitiva, que é a aliança do próprio Filho de Deus, aquele que disse que as forças do inferno não poderiam vencer a sua igreja. Então, sem dar ouvidos à falácia protestante, eles enganam pessoas distraídas, mas uma pessoa que tenha um certo conhecimento, que tenha aí uma solidez na sua fé católica, jamais será enganado por esses protestantes que usam, né, de astúcia, né, usa de malandragem, às vezes até de desonestidade, para negar a igreja de Cristo. Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.